as marcas mentais. Pois bem, a maneira como cada um de nós enxerga a si próprio e ao mundo à sua volta está totalmente atrelada aos hábitos que fomos aprendendo e reforçando ao longo de nossas vidas. Através do cultivo de um novo hábito, nós podemos deliberadamente substituir a forma como nos sentimos com relação a algo, como a aflição, a ansiedade, o medo. Por isso, é essencial que tenhamos um mínimo de diligência para manter uma rotina de prática diária durante algum tempo. Do contrário, fica muito difícil mudar a forma tensa e automática com a qual nos habituamos a perceber os nossos sentimentos, emoções, aflições. Porém, de nada adianta sermos grandes praticantes, meditantes, apenas entre quatro paredes, isolados e a salvo dos estímulos que fazem brotar as nossas aflições. Nós precisamos trazer a prática para o cotidiano, para o nosso dia a dia, para aqueles momentos de aflição latente, em que geralmente nos perdemos e acabamos seguindo os nossos velhos hábitos de forma cega ou mesmo impulsiva. Por isso hoje, assim como ontem, veremos uma outra maneira de como a gente vai poder inserir, ou mesmo reaprender, ou colocar em nosso dia a dia tudo aquilo que temos treinado até aqui, seja no trabalho, as pessoas que estão em home office, no trânsito, durante uma conversa pelas redes sociais, ou até mesmo sozinhos em casa. Toda vez que percebermos a ansiedade, outra aflição crescendo, nós vamos usar esse momento para pôr em prática aquilo que vínhamos treinando em nossas práticas anteriores. Como esta será uma prática para o dia a dia, você não precisa se colocar em nenhuma postura específica, como realizamos anteriormente. Apenas concentre-se, direcione sua atenção para dentro, para si, para o seu interior, neste momento. Pois bem, ao longo de nossas vidas, nós naturalmente colecionamos diversas marcas mentais, com relação a absolutamente tudo, a determinadas situações, pessoas, lugares
E algumas destas marcas acabam se tornando tão profundas, tão normais em nossas vidas, que às vezes acabamos acreditando que elas são as únicas formas de se relacionar com tais pessoas, com tais lugares, tais emoções e assim por diante. É como se estivéssemos tão acostumados com o nosso próprio mundo que fica muito mais difícil de abrir os olhos para as outras possibilidades, para outras formas de acalmar aquela aflição ou de pacificar algum conflito, por exemplo. Por isso, algo que pode nos ajudar muito a pacificar essas marcas mentais mais profundas é nos distanciarmos delas por um momento, para que consigamos ficar minimamente estáveis. Porém, a ideia não é fugir de tal marca mental, nem tentar suprimir aquele sentimento. Não, nada disso. Afinal, como já bem nos diz o mestre Thich Nhat Hanh, tentar nos afastar de nossas crianças em sofrimento é justamente aquilo que tem nos deixado ainda mais tensos e aflitos. Por isso, nós podemos ver esse afastamento momentâneo não como uma solução definitiva para tal dificuldade, mas sim como um meio hábil que podemos utilizar quando nos vemos em alguma situação complicada demais ou que está totalmente fora do nosso controle. Ainda assim, ao fazer isso, é de extrema importância que tragamos conosco a sensação de que dessa forma nós estamos deixando de gerar ainda mais marcas mentais de agressividade, medo, apego para nós e para os outros, que é o que aconteceria caso continuássemos tentando resolver aquilo a partir de uma perspectiva tensa e aflita. Se trata de um afastamento por meio da gentileza. Gentileza com relação à nossa própria aflição e à aflição dos outros. E não por meio da aversão ou da raiva, como estamos tão acostumados a fazer. Afastar-se por aversão é o que fazemos de costume. Portanto, na medida do possível, é claro, se ao fazer isso, nós podemos cultivar o sentimento de que estamos recuando para o nosso próprio bem e para o bem dos outros, para não perpetuarmos ainda mais agressão e aflição. Isso pode nos ajudar a pacificar, pelo menos um pouco, aquela relação. Isso serve não apenas para situações de conflitos externos,
que envolvem outras pessoas, por exemplo, mas também para os nossos conflitos internos. Um exemplo: digamos que estamos sozinhos em casa, muito ansiosos por algum motivo qualquer. Nesse momento, ao invés de nos fecharmos ainda mais em nosso mundo, recontando tal história aflitiva ou tortuosa para nós mesmos, nós podemos simplesmente mudar a paisagem à nossa frente, indo fazer outra atividade que amplia nossa perspectiva para além daquela aflição. Podemos dialogar com algum amigo ou amiga por mensagem, ou mesmo fazer uma chamada de vídeo, ou quem sabe, até mesmo apenas tomar um banho gelado, ou fazer alguma outra atividade, cozinhar, ouvir uma música favorita, ver um filme engraçado, para sair daquela paisagem estreita da aflição que porventura tenha se instalado em nós em determinado momento. O importante é sermos hábeis em acolher nossa aflição, ao invés de continuarmos brigando ou acreditando nela. E se caso não consigamos sequer parar para respirar, o que é totalmente possível, dependendo da situação, então nós podemos ser gentis, parando ao menos de dar continuidade àquela questão. Reconhecer nossos limites enquanto praticantes também é um ato de gentileza. Afinal, ao longo de cada prática realizada nos últimos dias, de cada palavra, de cada momento em que nos permitimos nos recolher um pouco, nos aquietar por alguns minutos, nós buscamos reconhecer como a nossa própria ansiedade ou aflição é pacificada através do acolhimento desses sentimentos, dessas emoções, e não através da rigidez ou de gerarmos ainda mais conflitos por causa delas. Assim, após cada uma destas palavras, por hoje eu me despeço de você e te convido a retornar amanhã para praticarmos e entendermos um pouco mais sobre a importância da humildade e da gentileza em nossos dias e em nossas vidas.